Um exemplo aqui. Agora sim, né? Valeu, Radija, valeu, Giovanni. Vamos pegar um exemplo daquilo que nós discutimos agora. Falar assim, a velocidade média. Velocidade média a gente mede por ΔS e ΔT. ΔS e ΔT. Aí, então, vamos pegar uma cidade assim, São José dos Campos. O ΔS de deslocamento até São José é de 100 quilômetros. Vamos dizer que a gente fez em 1 hora, né? Em 1 hora, só para facilitar o cálculo aqui. Então, vai ser 100 dividido por 1, né? E vai ser quilômetros por hora. Mas é meio que todo mundo já sabe que você não vai fazer 100 quilômetros por hora daqui até lá. Na verdade, você tem que ultrapassar, frear, passar por pedágio, né? Então, em média, você está fazendo esse trajeto em 100 quilômetros por hora. Então, é chamada de taxa de variação média de S, olha só, né? De S, vou colocar em vermelho aqui, né? A taxa de variação média de S em relação a T. Eu poderia escrever assim também, só para lembrar o símbolo da própria derivada, para ficar uma coisa muito próxima uma da outra. Delta T de S. Isso é taxa de variação média de S em relação ao tempo. Isso nos dá a velocidade média. Outra coisa importante da velocidade média, para distinguir ela da velocidade instantânea, a gente coloca essa barrinha. Na estatística, a gente usa muito isso, né? Agora vem o que nós chamamos de velocidade instantânea. A velocidade instantânea, eu já tinha colocado para vocês, ela deve ser observada no, no velocímetro, não fazendo essa conta. A conta que eu fiz de velocidade média, assim, a distância entre as duas cidades são 2 pontos, né? São Paulo e São José, a distância é 100 quilômetros. Eu gastei um intervalo de tempo de 1 hora. Então, a minha média é essa. Quando você pensa na velocidade instantânea, né, aí é diferente, né? É uma taxa de variação instantânea que nós chamamos de derivada. E se eu falar que eu tenho uma velocidade de 100 quilômetros por hora instantaneamente, é porque eu acabei de olhar no velocímetro e vi essa velocidade. Então, é diferente você falar velocidade instantânea de média. Então, por trás, na definição matemática de derivada, entra limite, que foi aquela discussão que nós fizemos anteriormente. Ponto final. Então, qual é a ideia? Só para refazer. Eu posso calcular tudo que eu vou mostrar para vocês aqui, tudo, né? Todas as regras de derivação vêm deste cálculo de limite aqui, pessoal. Eu só não quero enveredar pelo cálculo do limite para não levar muito tempo. E aí eu vou dar uma observação ou outra para vocês, né? Para que facilite o entendimento, né? Fazer uma observação ou outra para relembrar a regra de derivação. Então vamos lá. Regras de derivação. Qual é a primeira regra que se ensina sobre regra de derivada? Primeiro, as regras de derivação, sempre lembrar disso, ó, as regras de derivação são em relação a funções, em relação a funções contínuas, tá? Então, por isso que toda essa discussão aí. Então, as regras se impõem, né, para funções contínuas. Isso é importante, tá? Então, vamos lá. Derivada de uma constante. Como derivada é taxa de variação, uma constante não varia. Então, considere uma constante qualquer real, né, um número constante real, qualquer, né, qualquer, constante real qualquer. Você deriva em relação a x uma constante, ela sempre vai dar zero. Por quê? Porque é uma constante, ela não varia. Para você ter alguma coisa que varie, essa derivada, essa função tem que ter necessariamente x, senão ela não varia. Então, essa função, né, que nós estamos trabalhando aí, derivada de uma função constante, eu coloco desta forma a representação dela, ó, f de x igual a c. Então, f de x é uma constante. A derivada da função f de x, né, de uma constante, é f', lembra lá a notação, né? F' de x.
que é a derivada da própria função, f de x. Eu poderia até colocar aqui também, só para formalizar. É que daqui a pouco eu vou sempre colocar de uma maneira mais simples, para a gente já saber o resultado. Então, aqui, a derivada f de x é uma constante, deixa eu colocar em vermelho aqui, né, para destacar a própria substituição, né? Então, f de x, f', que é a derivada de x, é a d dx de f, né? Que é d dx de c, que é uma constante. Aí, a constante não varia. Se a constante não varia, eu estou calculando variação instantânea, a variação é zero. Então, o exemplo aqui, eu tenho uma função, é possível ter uma função dessa? Sim, é chamada de função constante. Essa derivada, então, né, nós já sabemos, f' de x, ou seja, d dx de f de x, de fato, é d dx da constante, que é 3. Isso vai dar zero. Então, esta é a situação que nós temos aqui. Se você tem uma função, tem função constante, vou até pôr o nome dela aqui, é chamada de função constante, tá? Constante. Se você tem esse tipo, chutando o número c aqui qualquer como exemplo, né? Poderia ser qualquer outro número c, pode ser uma raiz quadrada de 2, por exemplo, qualquer número real, fazendo o papel aí da constante, né? Então, derivar uma constante, uma vez que a constante não varia, né? Então, esse é o primeiro aprendizado. Toda vez que você vai derivar uma função, se ela contiver x, contiver x, a derivada não vai ser igual a zero, né? Vai ser diferente de zero, tá? Então, essa é a primeira situação. Então, derivada de uma constante é zero, não varia a constante, portanto, dá zero. Agora, vamos ver outro exemplo. Derivado das potências. Por que derivado das potências? Sim, por causa dos polinômios, né? A gente vai usar essa regra aqui em função polinomial, tá? Então, aqui a derivada de potências, né? Por assim, de potências, está relacionado com função polinomial. Agora acompanhe aqui, vamos pegar aqui, considere. Essa função é chamada função monômio, tá? Porque mono é de né? Nômio, nômio, né? Então, é um monômio. Então, notem como que é a regra aqui, Você tem c, que é uma constante, e n também é uma constante real, sem problema. Mas você vê que x está elevado a n, né? X é elevado a n. E tem uma constante vezes n. Então, essa função, deixa eu destacar ela aqui, acabei não destacando, mas estou colocando aqui, f de x, de fato, é uma constante vezes x elevado a n, né? X elevado a n. Opa, coloquei 2, mas era n que eu queria. Se eu fizer a derivada, né? Se eu fizer a derivada usando definição de limite, eu vou obter esse resultado, que vira uma regra, porque vale sempre, né? Então, agora acompanha aqui, Se o n, não, assim, para nós, não pode ser menos 1. Deixa eu lembrar isso. O n diferente de menos 1, tá? Diferente de menos 1, não pode ser menos 1. Nós vamos ter essa regra de derivação aqui, C, né, vezes multiplica n, elevado, né, o x fica n menos 1. Então, o detalhe, eu vou colocar em detalhe aqui o que chama atenção mesmo. Primeiro é o n, que aparece multiplicando a constante. Segundo, é aqui em cima, vai ficar n menos 1. Ok? Vamos olhar esse exemplo aqui, né, para vocês lembrarem. Então, nós temos essa situação aqui, função de x, no exemplo, né, é igual a 3x. Observem que, nesse caso, né, c vale 3, como é o caso do exemplo, né, e o n vale 3 também, ok? O n, os dois iguais. É claro que não precisa ser igual, né? Então, agora eu vou derivar, né? Vamos fazer a derivada. Como é que fica isso? Então, f' de x, né? F' de x é igual. Então, fazendo a derivada, vai ficar o quê? Né? Eu posso colocar, dar mais detalhes, eu estou derivando 3 vezes x ao cubo, né? Como é que fica essa derivada? Olhem a regra aqui, a regra, né? Essa parte que eu acabei de fazer, eu vou colocar em azul, né? É justamente o que eu estou colocando entre parênteses. Não precisava colocar entre parênteses, mas tudo bem, vamos pôr aqui, porque depois eu costumo colocar. Agora, então, em azul, eu já sei o que é, 3x.
Agora eu vou copiar, né, ou vou completar aqui, ó. A constante permanece, vezes o n, então caiu 3, vezes, agora, n, x elevado. Agora eu tenho que 3 menos 1, porque o n é 3, né? Então, agora nós temos essa situação aqui, ó. O que eu vou colocar em verde aqui, eu vou colocar em verde também do outro lado, ó, só para vocês verem que eu compus justamente essa situação. O que está em verde é justamente, né, o que está em verde do lado esquerdo e direito, né, eu estou usando a regra. Então, C vale 3, né? O N vale 3, então fica C vezes N, então é 3 vezes 3, x elevado a N menos 1, 3 menos 1. Ou seja, agora finalizando a regra aí, né? Finalizando. Nós vamos colocar desta forma, né? A derivada da função é igual a 9 vezes x ao quadrado. Então, toda vez que você deriva essas funções, né, que são monômios, você deriva, você vê que o número 3, que é a constante, não me importa, que o que importa é o x ao cubo. O 3 cai, né, o 3 que está lá no expoente, o 3 que está no expoente multiplica a constante, que é 3, então fica 3 vezes 3 dá 9, e você diminui 1 no expoente, fica x ao quadrado. Essa é a regra, sempre vai acontecer dessa forma. Agora eu vou fazer um outro exemplo. Se eu colocar 4 aqui, ó, 3x a quarta, o n é 4, certo? Então aqui é 4, né? Portanto, aqui vai cair o 4 para multiplicar, aqui 4, e aí fica 3 vezes 4, 12, e 4 menos 1, 6. Essa é a derivada. Então, olhando para o inicial, fica bem simples, ó. Como é que fica a derivada? 4 vezes 3, 12, x elevado à terceira. É olhar lá no final, que é justamente isso. Então, toda vez que eu derivo esses termos monômios, né, que é isso que é o nome, né, você deriva desta forma, tá ok? A gente deriva desta forma aí. Tudo bem? Então, eu vou manter esse exemplo aqui, né, o x à quarta, né, para não ter que... Mas a ideia é essa, e nós já tínhamos feito com x à terceira, né? Vamos fazer um exemplo. Agora eu tenho um polinômio aqui, né? Você fala assim, como é que eu aplico essa situação aí? Né? Vocês vão ver que eu vou fazendo vários exemplos, já dá para resolver pelo menos o primeiro exercício da lista da tarefa 5, né? Semana que vem eu termino com R3. É que eu tenho que rever essas regras aqui para a gente poder fazer as coisas de maneira correta mais à frente, né? Então vamos lá, vamos derivar. Agora eu vou tentar ser bom, vou tentar aqui ir mais rápido, né? Agora entra uma situação aqui bem interessante, tá? Eu vou ter que derivar essa função. Eu vou colocar entre parênteses a própria função, né? Daqui a pouco eu acho que eu vou precisar de espaço, vou ter que apagar esse quadro que está do lado direito aí para eu ter espaço aqui, senão vocês vão ficar meio complicado para mim. Então tem que derivar isso aqui, ó. Então, menos x ao cubo. É um polinômio, né? Uma função polinomial que todo mundo já sabe. Deixa eu só colocar um pouquinho para cá, ó, depois eu vejo o que eu faço, aí eu acerto o tamanho. Agora, qual é a questão aqui, ó? Você vê aqui, ó, analisem, tem uma constante, aqui tem um monômio, né? Aqui outro monômio, aqui outro monômio. Então, eu posso derivar isso daqui usando derivada de constante, que vai dar zero, e derivada de monômio, né? Essa que é a questão aqui. Então, agora, a regra, né, são duas regras que eu vou aplicar para resolver essa. A derivada da constante e a derivada dos monômios. Então, eu posso fazer assim, ó, cuidado, que agora eu vou fazer a representação de uma maneira que todo mundo entenda. Ó. Dx, né, tem a primeira, vou colocar entre parênteses para vocês perceberem que eu estou separando, né, separando a derivada dos termos, né? Então, aqui, a derivada de cada termo, e eu posso usar soma e subtração dessas derivadas. Vocês estão percebendo isso? Ó? Então, eu vou aplicar as derivadas desta forma. E o último também vem um sinal menos, né? Com aquilo que eu só tinha um termo no exemplo anterior,
Agora eu tenho que derivar separadamente cada termo. De fato, é isso que a gente está usando. Deixa eu colocar só uma igualdade aqui, para que matematicamente faça coerência com aquilo que eu estou fazendo, tá? Tem até uma dinâmica lá no GeoGebra, né? Se vocês quiserem depois dar uma olhada. Então, agora olhem aí, né? O primeiro termo aqui, ó. Então, eu separei a derivada para cada termo, né? Que nós temos aqui, ó. Deixa eu colocar em vermelho para destacar isso, ó. Esse primeiro termo, não é tão simples assim às vezes, né? Mas deixa eu fazer isso aqui rapidamente, né? Esse termo aqui e esse termo. Então, cada termo aqui vai dar uma contribuição de derivada, menos o primeiro. Por quê? Porque o primeiro é constante, né? Agora, uma coisa interessante que é 2 vezes x no segundo, né? Lembre que o n aqui vale 1. N vale 1. Então, agora sim, vamos aplicar as duas regras anteriores. Como é que fica? Ó, vou colocar um igual aqui também, pessoal, para dar continuidade no cálculo aqui. Agora acompanhe aí, vai ficar igual. O primeiro dá zero, é derivada de uma constante. Mais, agora derivada do monômio. Me permitam voltar, eu vou usar essa regra aqui, ó. Vamos lá, ó. Eu vou pegar o expoente, multiplicar pelo número que está aqui na frente, lembra? Ó, o expoente multiplico pelo número da frente. E tiro 1 do expoente, né? Então, vamos lá. Vamos fazer esse aqui, ó. Primeiro termo. O expoente é 1. Eu vou colocar em detalhes para vocês perceberem. Eu vou pegar o expoente e multiplicar, né? Tá vendo? 1 ali multiplicando. E x elevado, agora acompanhe, a 1 menos 1. Então, será que eu tiro 1 do expoente. Aí vem menos, né? Olha no segundo termo. Eu pego o expoente, multiplico 3, né? Vai ficar 3 vezes o expoente, multiplicado por x elevado a 2 menos 1. Sempre tirando 1 do expoente. Daqui a pouco eu vou fazer. Isso aqui é tipo uma revisão mesmo. Esse termo aqui, ó, você vê o x3, você tem que lembrar, não é necessário, tá? Mas tem que lembrar que tem o número 1 na frente aqui, tá? Portanto, como é que fica esse termo dentro da derivada? Vai ficar assim, né? 1 vezes 3, que multiplica x elevado a 3 menos 1. Então, em todos os termos, menos o primeiro, eu apliquei a primeira regra, a segunda regra. Agora, vamos completar a derivada aí, ó. Completando a derivada. Então, vai ficar igual. O primeiro termo dá zero, não me importa. Depois fica, vou pegar aqui, eu vou colocando em vermelho para todo mundo saber o que eu estou calculando. Então, o primeiro termo que tem x ali, né? Vamos ver? Vai ficar 2 vezes 1, 2. Vezes x elevado a quanto? 1 menos 1 dá zero. Então, aqui, pessoal, dá x elevado a zero. Mas aí vocês têm que lembrar que qualquer coisa elevada a zero dá 1, né? Eu vou deixar ali, né? Então, vai dar 1. Derivada de x elevado a 1, né? Dá x elevado a zero. Né? Dá 1 vezes x elevado a zero. Vai dar 1. Aí o segundo termo agora, menos 3 vezes 2, dá menos 6. E o expoente é 1, então é x, tá? Menos 1 vezes 3, dá 3 vezes x elevado a 2. Então, essa é a derivada, tá? E aqui, né, como vai ficar na gravação, isso é 1. 1 vezes 2 dá 2. Portanto, essa é a derivada, né, do nosso essa função. Então, olhando lá em cima, ó, derivada da constante, vê o resultado, não é? Derivada da constante, dá zero. Derivada desse termo aqui, ó, dá 2. Dá 2, ó. Derivada do termo quadrático, dá menos 6x. Derivada do termo cúbico, dá menos 3x ao quadrado. Vocês estão vendo a regra indo funcionando ali no polinômio? Como ela, né, de polinômio não é muito complicado, né? Então, tá aí essa situação. Deixa eu copiar esse slide aqui, fazer a conta do outro em outro slide. Senão vai ficar... E deixa eu apagar isso aqui, ó. Já copiei. Agora é só estender um pouquinho. Então, já fiz aí uma revisãozinha de polinômio. Já são duas regras, né? Agora, acompanhe esse outro cálculo aqui, que eu acho bem interessante, né? Que aí estende... Aí vocês percebem que pode ser qualquer número no expoente. Pessoal, é o seguinte, ó.
esse exemplo aqui é um exemplo que se destaca muito, raiz. Só que a raiz, olha só o que é a raiz quadrada, né? Você sabe que raiz quadrada, o índice da raiz é 2, né? Então, qualquer raiz quadrada, de fato, ela é isso aqui que eu estou falando para vocês, tá? Qualquer raiz se escreve assim, ó. É um expoente fracionário. Eu vou dar outros exemplos para vocês perceberem. Ó, se eu tiver raiz cúbica de x é a mesma coisa que x elevado a 1/3. Se eu tiver raiz quarta de x, é a mesma coisa que 1/4. Se eu tiver raiz quinta de x, é a mesma coisa que 1/5. Ou seja, as raízes podem ser, se encaixam também na regra que nós fizemos, tá? As raízes se encaixam na regra ali que nós aplicamos agora, a segunda regra. Então, eu posso colocar assim agora, ó, a derivada. Então, agora eu vou fazer a derivada de x, né? Você pega o número 2, ele vai multiplicar pelo expoente, olha o expoente, é meio, né? Vai multiplicar por meio, e multiplica por x elevado ao expoente menos 1. Então, olha só, né? É 2 vezes meio, que é o expoente que tinha na função, que é raiz quadrada, né? X elevado a meio menos 1, dando continuidade. Ó, essa parte aqui do cálculo, meio, 2 vezes meio. Você pegar 2 vezes meio, pessoal, esse cálculo aqui dá 1, ok? Então, isso daqui é 1 vezes, vou deixar o resultado 1 vezes, né? Vocês lembrem, né, que é 2 vezes meio, dá 1. Isso aqui dá 1. Né? Você tem, é o dobro de meio. O dobro de meio é 1, né? Não tem jeito de não ser, né? Então, x elevado, agora eu tenho que também fazer a conta no expoente. Meio menos 1, né? Meio menos 1 dá menos meio. Então, eu posso escrever assim, ó. Menos meio. É uma fração, tem que tirar mínimo, tudo. É que meio menos 1 dá menos meio, né? Eu posso até falar em forma decimal, né? Poderia até falar assim, meio. Meio menos 1 é a mesma coisa que 0,5 menos 1. Ou seja, é menos 0,5, ou seja, é menos meio, né? Essa é a lógica que eu estou aplicando ali. Então, meio menos 1 dá menos meio. Agora, regra de potenciação, né? Eu posso deixar assim? Não, o resultado foi dado em forma de raiz. E vocês estão vendo que tem uma raiz ali, né? Que tem expoente fracionário, né? Veja os exemplos que eu coloquei lá em cima. Aí entra uma outra coisa importante, né? O 1 não vou colocar mais, tá? Bom, pode deixar 1, né? Sem problema, porque ele vai aparecer agora aqui, ó. Mas toda vez que tem um expoente meio, você tem que mudar de, no caso, o numerador para o denominador. Ó. Vai aparecer assim agora. Ó. Acompanhe aí o que vai acontecer nesse caso, né, que é menos meio. Então, vai ficar desta forma. 1 sobre x elevado a meio. Então, espero que vocês se lembrem dessa chamada, é uma regra de potência, né, inverso, é chamado de inverso. Então, quando você tem o negativo, como o x está em cima, ele vai para baixo, fica 1 sobre x elevado a meio, fica positivo. Ou seja, né, pessoal, é 1 sobre a raiz quadrada de x. Essa é a derivada dessa função aí. Toda vez que eu derivo x raiz quadrada, né, você tem essa questão, vai ficar 1 menos, meio menos 1, aí vai ficar menos, x elevado a menos meio, então vai ficar 1 sobre x elevado a meio, e x elevado a meio é a raiz quadrada de x. Então, lembrando, né, tô fazendo uma revisão que eu acho importante para que todo mundo consiga, né, fazer a lista. O primeiro exercício já dá para fazer com essas ideias aqui. Mas vamos continuar, tem mais regras, né, que a gente vai estar trabalhando aqui. Então, muita atenção, né, vocês podem até pegar a raiz cúbica, derivar a raiz cúbica. Então, tem que aparecer lá, né, 1/3 menos 1. Faz a conta, né, deixa em fração, porque vai gerar uma fração. Né? Quando tiver fração, procurem deixar em fração. Né? Se tiver dúvida, vocês me avisem lá. Né? O Nicolas até tirou dúvida comigo nesse final de semana. Aí.
Então, a derivada, né, só concluindo aqui o exercício, a derivada de raiz quadrada, né, de 2 vezes raiz quadrada, é 1 sobre raiz quadrada de x. Então 2 vezes a raiz quadrada de x, vocês estão vendo aí o que vai dar, né? Essa é o detalhe. Deixa eu ver se eu coloquei aqui também, aqui, tá, tudo certo. Então vamos lá, vamos continuar. Derivada do seno, cosseno exponencial, pessoal. Essa aqui são 4 relações, regra, né? A derivada do cosseno. A derivada do cosseno é sempre... Fala, Giovanni. Giovanni levantou a mão. Essa questão, Giovanni, da coisa já é conhecido das potências, tá? Isso aqui é regra de potenciação, né? Qualquer raiz é expoente fracionário, tá? Não é que ela virou, é a definição, tá? Não é que eu tenho uma demonstração para isso. É uma definição. Qualquer, né? Vou até colocar de forma geral aqui para vocês, né? Se eu tiver uma função assim, ó, vou pôr assim, ó, raiz. Isso aqui é regra de potência, né? Vem lá nas potências. X elevado a n. Olha só aqui, ó, o índice da raiz é n. Neste caso, a função, né, tem divisão por m. E aonde está o n? Adivinha? Aqui, ó. Essa é a regra geral, tá? Que vocês anotem aí, ó. Essa é a regra geral. Você tem o índice da raiz, sempre vai aparecer o índice aqui, ó. E se tiver um expoente em x, ó, o expoente de x aparece em cima da fração. Então, isso daqui é definição de potência, de regra de potenciação, onde o n é fracionário. Então, é a representação de raiz. É potência com expoente fracionário. É uma raiz, tá bom? Isso é definição de potenciação. Agora, vamos lá. Então, voltamos aqui à derivada do seno, cosseno exponencial. Derivada do cosseno, né? A derivada do cosseno é menos seno. Derivada do seno é cosseno. Pronto, é regra isso aqui. Não tem o que fazer. Da onde vem isso? Lá do limite. Vamos calcular? Não. Nós não vamos calcular através de limite, nós vamos usar como regra. A derivada da exponencial, do e de x, é a própria exponencial. E se não for base de Neper, né? Se não for neperiano, derivada do a elevado a x, a derivada é essa daqui, ó. Tem que usar o ln de a. Olha só que interessante aqui, ó. Você vê que essa parte aqui, eu vou colocar em azul, para vocês compararem as duas derivadas, tá? Esta e a de cima, ó. A parte em azul e essa parte em azul aqui, bem semelhante, né? Bem semelhante, ó. Aqui é bem semelhante, né? Mas na de baixo tem que ter a multiplicação pelo ln da base, ok? ln da base. Isso é regra. Então, essas 4 que eu estou mostrando é a regra da derivada do seno, cosseno exponencial. Aí tem que seguir essa regra, não tem como. Só relembrando, ó, derivada do cosseno é menos seno, derivada do seno é cosseno. Derivada da exponencial de e de x é o próprio e de x. Vão ter detalhes que eu vou fazer semana que vem, mas essa aqui é a ideia. Derivada de a elevado a x é a elevado a x vezes ln de a. Tá? Isso é regra também. Você pode abrir qualquer livro de cálculo que vai aparecer essas regras lá, tá bom? Agora vamos para o próximo. Olha só esta função aqui, ó. Esta função. Agora eu vou dando uns detalhezinhos que eu acho importante também, né? Que eu não estava fazendo tanto lá atrás, mas aqui acho que vale a pena fazer. Quando eu derivo aqui, o que me interessa é derivar o cosseno, tá? Então, eu vou fazer assim, ó, só uma questão importante. Ó, d de x, certo? A função quem é? É menos 3 vezes cosseno x, certo? Essa é a função. Tá? Deixa eu só dar um negocinho aqui. Pronto. Agora, o que me interessa aqui é derivar o cosseno. O menos 3 não participa dessa discussão. Deixa eu só arrastar um pouquinho para cá, para não me atrapalhar. Depois eu ajeito, se precisar de outro slide, eu faço copy-paste. Então, esse menos 3, pessoal, não interessa para nós dentro desse cálculo de derivada. A derivada vai se dar
sobre o cosseno de x. É isso que me interessa aqui. Isso vocês já perceberam, por exemplo, quer ver onde eu usei isso aí? Bom, de certa maneira, eu usei aqui, ó, nessa regra, me permitam voltar ali, só para vocês perceberem. Eu usei aqui, ó, basicamente, ó. Você vê que o C permanece multiplicando, né, na regra das potências. Você vê que eu tenho 3 multiplicando aqui, que ele aparece aqui de novo e a derivada não tem efeito nenhum sobre ele. Vai ter efeito só na parte que tem x. Por isso que eu coloco desta forma aqui. Ou seja, agora a derivada do cosseno. Quem é a derivada do cosseno? Nós já sabemos, é menos seno. Então, eu posso escrever, para finalizar essa conta, da seguinte forma. A derivada dessa função é menos 3 vezes a derivada do cosseno. Só que a derivada do cosseno, só tem que escrever em inglês aqui, depois mudar a notação para português. Em inglês, a palavra seno é com I. Então, pronto, agora já ficou com seno no português, né? Então, a derivada do cosseno é menos seno. Então, menos com menos ali vai dar mais, né? Então, vai ficar 3 vezes, está multiplicando, né? Seno, de novo, aquele probleminha do inglês aqui, pessoal. 3 vezes seno de x. Ok? Então, essa é a derivada, né, do menos 3 vezes cosseno de x. Acho que dá para fazer aqui essa aqui, ó. Também tem a derivada do cosseno lá no GeoGebra, né? Vocês estão vendo ali os comentarinhos, né, mais abaixo ali, né? Deixa eu colocar um pouquinho mais para cima aqui. Então, mesma coisa essa derivada aqui, ó. Agora tem o e de x. Ah, qual é a derivada do e de x? Ó, é ele mesmo, ó. A derivada do e de x é ele mesmo. Então, vamos fazer a derivada com esse detalhezinho que eu comecei colocando aí, ó. Eu vou fazer a derivada, né, da função. Então, vai ficar d dx. Aí eu vou pôr a função aqui, ó, 4 vezes e elevado a x, né? Essa aqui é a ideia. Só que o 4 não participa dessa derivação, então vai ficar 4 vezes. Opa, errei aqui, pessoal, desculpa aí. 4 vezes a derivada, agora sim, né? Derivada de x, de quem? Do próprio e de x. Né? Aqui para a gente fechar esse quadro aqui. Deixa eu só. Já fecha. Então, notem aí, deixa eu também colocar um pouquinho mais para a esquerda esse quadro aqui. Então, essa derivada, né, você vê que eu não preciso, esquece o 4 ali, o 4 fica, né, mas para a derivada a gente tem que esquecer. Por isso que eu desloquei a derivada para cima da função, né? Poderia ter feito isso desde o início, mas aqui fica bem evidente, né, essa questão. Então, como é que fica a derivada, né, da função? Vai ficar 4 e a derivada de e de x é o próprio e de x, né? A derivada é esse valor aqui. Tá bom? Vamos lá, vamos fazer mais, né? Olha esta. Olha esta daqui. Derivada do seno. Qual é a derivada do seno? Olha lá, lembrou? Cosseno. Então, agora a gente vai derivar. Todo mundo acompanhando, porque vai ter esses detalhezinhos que eu vou chamando a atenção. Eu acho super importante para o aluno dominar bastante a regra de derivação. Então, vai lá. Deriva. O que eu vou ter que fazer? T dx da função. Só que essa função tem 2 termos aqui, ó. 2 termos. Então, de novo, pessoal, aquele probleminha do inglês que eu já vou mudar aqui, ó. Então, tem que derivar isso aqui, ó. Mas eu já sei que eu posso derivar essa constante, sabemos que é a derivada de constante, e derivar o termo que tem o seno. Então, como é que eu raciocínio isso? Agora todo mundo prestando atenção. Vai ficar assim, ó. Vai ser derivada da constante, que a gente já sabe, mais 4 vezes a derivada do seno. Né? Lembrando que eu tenho aquele probleminha do português aqui com o seno, né? Aonde eu estou derivando? A derivada da constante, não é? E quando eu tiver 4 vezes uma função, seno, cosseno, exponencial, o 4 você não deriva, senão você vai perder tempo, porque a derivada da constante sempre vai dar zero, né? Então a gente não usa isso. Agora, finalizando o cálculo dessa derivada, como é que vai ficar? Aqui eu vou voltar o símbolo, né, da derivada. A derivada da constante é zero, né, mais 4 vezes a derivada do seno é cosseno de x. Aqui era mais, né? Aqui era mais. O zero, né, não tem interferência. Então, fica o zero aqui em si, a derivada da constante dá zero, a derivada
do seno da cosseno, então é 4 vezes cosseno. Ok? Mais uma. Agora, notem esse item aqui, né? É 2 elevado a x. Opa! Olha lá, ó, vou voltar lá na regra. Ó. 2 elevado a x é desse tipo aqui, ó. Vai dar 2 elevado a x, só que eu tenho que multiplicar por ln de a. Essa é a regra. Então, vamos lá. Opa, eu coloquei já lá no módulo, né? Na logaritmo. Então, vamos lá. Então, neste caso, como é que vai ficar? F' de x é igual. Derivada, de novo, né? Vou dando só aqui esses detalhes para ficar bem compreendido do que eu estou querendo que vocês façam. Vocês podem dar os detalhes ou então vai pulando os detalhes, né? Ou seja, nesse caso, vai ficar 3 vezes a derivada de... Vou pôr entre parênteses para destacar isso, mas não é tão importante aqui não colocar entre parênteses, tá? Pronto. É 3 vezes a derivada de 2 elevado a x. Segundo, né, segundo a nossa regra, como é que fica isso? Agora já vai para o valor final. Vai ficar 3 vezes 2 elevado a x, então, repete, mas como a base não é e, aí você tem que multiplicar por ln de 2, que é a base do exponencial que está ali. Eu posso reagrupar aí, de tal maneira a colocar, pode deixar assim, não seria ruim, né? Deixar assim, pode deixar desta forma. É 3 vezes N2, né? Muito cuidado com esse vezes aqui, né? Aqui é separado, vou até colocar entre parênteses, né? Então, essa constante aqui, eu não precisaria colocar esse parênteses aqui, mas tem que ter muito cuidado, né? Porque é ln de 2 apenas, né? Só por causa, né, que vocês estão vendo aqui, então, novamente aqui. Para não confundir, senão você acha que se eu colocar sem o parênteses, você vai achar que é 2 vezes 2 elevado a x, e não é isso. Por isso que eu coloquei entre parênteses aqui. Ok? Vamos lá, tem mais regra aí. Ah, qual que é essa aqui? Não, essa aqui é do logaritmo, né? Está com o título aqui errado. Então, derivada do logaritmo, né? Do ln. Aqui, ó, logaritmo. 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 Nós temos 2 logaritmos aí importantes. O ln, a base ln, né? Que é a mais importante, tá? Para engenharia, essas coisas. O ln é exponencial, base e, né? É o logaritmo natural e exponencial natural. Então, é ln. Onde, né, tanto para as duas regras, o ln sempre tem que lembrar que o argumento dele tem que ser um número positivo, né? Aliás, tem que ser positivo sem o zero. Igual a zero, mas nem isso pode ser. Tem que ser maior que zero aqui. Tinha errado ali, tinha posto igual, mas tem que ser maior. É o domínio dos logaritmos. O x ali tem que ser positivo, né? A gente sabe que módulo de x aí, né, já é positivo o módulo de x, mas ele é obrigado a ser maior que zero. Então, o módulo de x tem que ser maior que zero. Nem zero pode ser, senão vai dar errado aqui também, né? Vocês já estão vendo que vai ficar 1 dividido por zero ali, né? E não pode, né? Então, o módulo aqui, o x, né? Aliás, nem precisaria se a gente definir, né, o x corretamente. Deixa eu tirar o módulo, senão isso pode, na verdade, eu posso colocar assim que vai dar na mesma. Então, aqui vai dar na mesma, pessoal. Nem vou pôr mais um módulo, vou até apagar. Sempre vou definir, né, vou colocar aqui essa condição de que x é maior que zero. Ou seja, né, não tem como escapar disso aqui. Espera aí que a formatação aqui. Então, vou colocar sempre essa condição, aí eu não preciso colocar o módulo, tá? Sempre vai ter essa condição. Então, a derivada do ln de x é 1 sobre x, tá ok? A derivada do ln de x é 1 sobre x. E a derivada de qualquer logaritmo na base A é muito semelhante, tá? Vou até colocar em azul aqui para chamar o resultado, a atenção do resultado, ó, é 1 sobre x, nos dois aparece 1 sobre x. Só que vai aparecer de novo o ln de A aqui, ó, que eu vou destacar em vermelho, ó. Tem que aparecer de novo. Foi a mesma coisa que aconteceu lá na exponencial, acontece aqui no logaritmo, né? Então, vamos lá, vamos aplicar a regra 1, né, essa primeira regra aqui, né, para esse exemplo. Então, como é que vai ficar nesse exemplo aqui, ó? F' de x, tá ok? Igual.
né? Aí nós vamos derivar, né, de novo, aquela consideração que eu faço, ó, estou derivando tudo isso aqui, né? Ln de x, lembrando que x aqui é maior que zero. Ou seja, eu posso, né, derivar diretamente o termo do Ln sem me preocupar com menos 4. Tá? Então, a gente vai em cima do Ln. Então, vai ficar d dx de Ln de x. Aí, como é que fica essa derivada? Como é que fica isso? Então, vamos lá finalizar, né? Então, vai ficar f' de x é igual menos 4, vezes a derivada de Ln de x, que é 1 sobre x. Que é 1 sobre x. Pode deixar escrito assim? De certa maneira não está errado, mas você também pode escrever assim, ó. O 4 pode ficar no numerador do x, fica menos 4 sobre x. Você pode escrever assim também. Ok? Vamos aplicar esta daqui agora, né? Lembrando que a coisa é muito parecida, só que tem também embaixo, junto com x, o ln de a, né? Tem que lembrar disso. Vamos ver qual é a base que eu vou trabalhar o exemplo aqui, ó. Bom, se bem que aqui ainda é ln de x, tudo bem, vamos fazer esse primeiro exemplo, depois aqui eu tenho uma base diferente, que a base é 2, aí eu aplico a segunda regra. Vamos lá, vamos tentar fazer agora o mais rápido possível, vamos acelerar o processo aqui, ó. Derivada da constante. Então, aqui já não dá contribuição, a derivada da constante, né, vai dar zero, eu tenho que colocar o zero aqui. Zero. Não vou colocar ela a mais. Então, vai ficar menos 2, derivada de ln de x. Derivada de ln de x é 1 sobre x. Ou seja, é este resultado, menos 2 sobre x. Eu estou derivando direto já, né? Você vê que é por isso que a gente trabalha mais com a regra, né? Porque a gente precisa da derivada de maneira mais rápida possível, tem que fazer a derivada. Então, vamos lá. Ó. Derivada desta parte é constante. Então, derivada constante dá zero, não vai aparecer nada. Derivada deste outro termo tem menos 2 vezes ln de x. Então, o menos 2 não interfere. Deriva o ln de x, é 1 sobre x. Dá menos 2 sobre x. É claro, pessoal, que eu estou fazendo exemplos, você vê que são exemplos até tranquilos, né? Qualquer coisa vocês vão fazendo, como eu costumo fazer mesmo, dando etapas no cálculo para não se perder, né? Como eu já tinha feito a derivada de um ln antes, e eu já fiz derivada de constante, então eu fui o mais rápido possível para o resultado aqui. Agora vamos fazer esse com mais cuidado aqui, né? Porque é um logaritmo com a base diferente da base neperiana, né? Então, vai ficar assim, né? D dx de quem? De 3 vezes log, né? Log x, só que na base 2, né? Essa é a base desse log aí. Ou seja, deixa eu só colocar os quadros um pouquinho mais para a esquerda, que aqui eu vou precisar de mais espaço do que o quadro da esquerda. Então, vai ficar assim, né? Aquele 3 não vai participar da derivação. Deixa eu multiplicando. 3 vezes log, né? Log de x, obviamente, na base 2, né? Pronto, eu tenho que derivar isso. Se quiser colocar entre parênteses, só para destacar esse cálculo, né? Que a função é o log, né? Sem problema algum. E deixa eu colocar de novo aqui. Agora, nós já sabemos, né? Que a derivada de qualquer logaritmo, agora acompanha aí o detalhezinho, né? A derivada de qualquer logaritmo é 1 sobre x. Mas isso, 1 sobre x, quando é logaritmo natural, ln, né? Mas quando é diferente a base, 1 dividido por x, e esse x tem que ser multiplicado por ln do número da base, que é 2, né? De novo, volta a ser o ln de 2. Então, essa é... Aqui, agora tem que colocar esse ln se a base não for e, né? Tem que colocar esse ln. Ou seja, né, eu posso colocar também desta forma aqui, né, para ficar a visualização um pouquinho melhor, né? Ou então que tenha menos elementos ali, né? Então, 3 vezes 1 dá 3, fica x vezes ln de 2 embaixo. Tá ok? Então, deixa eu ver se dá, não, já estourou o tempo, né? Então, nós vamos ter que terminar semana que vem mesmo, então, lembra que eu já tinha deixado essa atividade só para o dia 27, né? Então, acho que vai estar todo no controle mesmo. Bom, espero que, né, o primeiro... Ó, pessoal, é super importante para a semana que vem, né, vocês fazerem
o primeiro exemplo da tarefa 1, da tarefa 5. Porque aí vocês vão fazer mais derivadas, relembrar, né? Semana que vem, o que eu vou falar? Falar da regra da cadeia, no R2. Aí eu já entro nas derivadas parciais, né? Já entro nas derivadas parciais, e aí vamos completando a lista 5. Quem puder fazer mais exercícios, tem a regra da cadeia que eu vou falar, né? Tem vários exercícios que eu vou fazer aqui, né? Aí vai indo, né? Que não vai ter problema, não. Aí eu vou falar as derivadas parciais e a regra da cadeia para derivada parcial. Aí a tarefa 5, eu acho que semana que vem a gente finaliza mesmo. Finaliza o conteúdo para a tarefa 5. Tá ok? E depois vamos nos aprofundando. A tarefa 4 para o dia 20, né? Eu deixei para o dia 20, mas, pelo amor de Deus, a tarefa 4 dá para fazer, pessoal. Não perde tempo muito com a tarefa 4, não. Né? Vocês viram lá que é substituição direta, né, Giovanni? Procura estar fazendo o mais rápido possível, já coloca lá, aí eu já corrijo, mando a nota para vocês, né? Para não perder muito tempo. Né? Porque a tarefa 4 é basicamente limites, né? E limites, né, vocês viram, né, como que eu fiz o procedimento, e aí vocês fazem rapidinho, são 2 exercícios, acho que tem 5 itens cada um, né, e aí não, tarefa 5 são 4 exercícios, 4, acho que são 4 ou 5 exercícios, aí sim, são vários itens, mas já dá para fazer o primeiro exercício, porque o segundo acho que também dá, se vocês têm mais noções de derivadas, né, como eu não sei ainda, né, se vocês têm tantas noções, então, aí espera semana que vem terminar todas as coisas aí, a tarefa 5 para o dia 27. E lembrando, a tarefa 5 é a última tarefa que eu vou pedir para compor a nota do primeiro bimestre. Aí depois vocês não vão ter a minha exigência de toda hora pedir, tem que postar a tarefa, né? Aí eu vou parar de fazer essa exigência, porque eu não vou estar cobrando, né, a todo momento o prazo para entregar. É claro que é interessante vocês irem tirando dúvidas, né, sobre as tarefas. Vocês lembram que eu estou mandando os gabaritos, né? Já mandei gabarito de tarefa para vocês, eu mando para todo mundo, né? Então, vocês têm acesso aí aos gabaritos também, né? Ok, pessoal? Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, então agora eu vou fazer o protocolo de parada mesmo aqui, né? Aí semana que vem a gente continua.